Agora, nesse momento, eu vou pedir para que você se desconecte com a pessoa que está do seu lado. Fala, desliga o seu Wi-Fi da pessoa do seu lado. Se você tiver em Bluetooth com ela, se você tiver em Bluetooth, fale para a pessoa que está do seu lado assim: se eu estiver em Bluetooth ou no Wi-Fi, pegando carona, vamos desconectar. Pronto. Porque se você se desconectar, você vai entender o que o Senhor quer falar para os nossos corações nessa noite. Vou pedir às pessoas que estão distantes que venham aqui se conectar conosco. Isso. Que estão muito distantes, as pessoas que estão muito distantes. Quando eu falo muito distante, é desligada. Isso. A você que está muito distante, desligada, se conecte aqui conosco. Amém? Eu sei que você pode ouvir daí. Se você pode ouvir daí conectada, então pode ficar aí. Fala assim: Espírito Santo, que bom que o Senhor está aqui comigo, conectando a palavra. Amém? Todos estão ouvindo aí? Inclusive os desconectados? Amém. E os conectados, digam amém? Amém. Muito bom. Qual o livro que nós vamos ler? Marcos. Capítulo? Amém. Versículo? Amém. Muito bem, isso aí é conexão. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: não me atrapalhe. Bom, queridos, o texto é o seguinte: aproximando Jesus dele, aproximando-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, lançou e disse-lhe: quero ficar limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto que não mais poderia Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de estarmos em tua presença e podermos falar algo acerca desse texto para os teus filhos. Conecte, Senhor, a minha pessoa. Deixa eu me conectar a ti, Senhor. Que nós sejamos, Jesus, um parceiro hoje. Que nós sejamos uma só ligação. Que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, à disposição, Pai, para que nós possamos te alcançar, Senhor. Alcança os nossos corações, as nossas vidas, a nossa alma. Nos faz conectar contigo, Senhor, pelo Bluetooth ou pelo Wi-Fi. Queremos, Senhor, uma conexão genuína, onde possamos sentir a tua presença. Porque nós vamos falar de um texto onde Jesus viveu isso. E não dá para falar da tua palavra, Senhor, se não estiver conectado com o teu Santo Espírito. Não dá para falar de algo desse texto se o teu Santo Espírito não discernir nas entrelinhas o que o Senhor quer para os nossos corações. Jesus, eu te peço a tua ajuda. O Senhor estava lá nesse dia, vendo o leproso te adorar, e o Senhor estendeu as mãos. Nos ajuda, Senhor, a falar dessa verdade para os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Pedir ao Gleison aí, depois trazer um pouco de água para mim, por gentileza. E o tema dessa mensagem é uma doença que limitava a adoração. Pergunte para a pessoa do seu lado: qual é o tema da mensagem? Uma doença que limitava a adoração. O nosso tema é uma doença que limitava a adoração.
Queridos, limite é uma linha que determina uma extensão espacial ou que separa duas extensões. Em outras palavras, é uma divisão entre uma unidade territorial, aonde divide geralmente um lugar de outro, um país de outro país, uma cidade de outra cidade, um bairro de um outro bairro. Então o limite, ele é uma porção territorial onde te diz assim, ó, você só pode ir até aqui. Geralmente os países, eles usam muito esse limite para dizer que se você ultrapassar as fronteiras, você está invadindo o meu território. E se você invadir o meu território, eu vou entender isso como uma invasão. E toda invasão é tida como como se diz, uma provocação de guerra. Em nossas casas nós temos limites de paredes, de compartimentos que limitam a cozinha da sala, a sala dos quartos, a nossa casa da rua por muros. O limite, ele é necessário em tudo. Tudo que não tem limite, ele se torna um local ermo, onde as pessoas podem fazer o que quiser. Deus nos deu limite. Deus nos dá limite. A nossa igreja tem limites. A Bíblia nos limita. Os nossos patrões nos limitam. Os nossos pais nos limitam. Então, limite pode dizer também, podemos decifrar aqui, ou discernir, como regras que regem uma sociedade. Limites podemos dizer que são leis que nos regram de fazermos coisas que não convêm, coisas erradas. O limite é necessário em todos os pontos, em todos os dias de nossa vida. O limite é necessário para que eu possa saber aonde eu posso pisar, até onde eu posso ir. Se esse quadrado com o qual eu estou pisando, se fora desse quadrado fosse uma área energizada, todas as vezes que eu colocasse o pé fora, eu levaria um choque. Se fosse um abismo, todas as vezes que eu colocasse o pé fora, eu cairia no abismo, e assim eu iria, dependendo da profundidade do abismo, poderia falecer. Então Deus colocou um limite em nossas mentes, e um dos limites da nossa mente é o medo. Quantos não já sentiu medo? O medo é necessário para que nós tenhamos limite. Uma criança, quando vai mexer numa parte elétrica, você fala assim: não, filho, não mexa aí, porque você pode levar um choque. Então você está limitando ele a não mexer, porque no dia que você não estiver olhando, ou seja, ele pode achar que está sem limite, sem leis, sem regras. E uma criança sem limite, sem leis, sem regras, ela quer fazer o que ela quer. Mas quando ela se aproxima ali da parte elétrica, ela fala assim: mamãe falou que não, eu poderei levar um choque. Então ela já tem um limite mental. Não precisa da mãe estar próximo. O limite é necessário. É necessário para o esposo, para a esposa. É necessário para o cristão. É necessário para o filho de Deus, para a filha de Deus. O limite é necessário em todas as áreas de nossas vidas. Uma pessoa sem limite, ele é um jogador de GTA, que pode fazer o que quiser, andar por onde quiser, fazer a bagunça que quiser, sem que as regras da sociedade possam agir contra ele. Às vezes nós queremos viver sem limites. Às vezes nós queremos andar sem limites. Às vezes nós queremos adorar sem limites. Às vezes a gente quer que Deus fique sem limite para nós.
nos aceite do jeito que a gente é, todo quebrado, todo sujo, todo imundo, todo desconchevrado, sei lá se a palavra é essa aí, todo torto, é isso aí. Então o que acontece? Às vezes a gente fala assim: Senhor, me aceita. Aí Ele fala assim: tá, tudo bem, mas quais são os seus limites para que eu possa te aceitar? Quais são os limites para que você quer que eu aprove sobre sua vida? E às vezes nós vivemos dissolutamente. Esse texto ele fala de um homem, né, que vivia sobre os limites. Ele era leproso, e por ele ser leproso, ele tinha o primeiro limite: ele deveria viver no limite fora da cidade, no limite do leprosário. O segundo limite que ele teria que viver era o limite da desgraça, do opróbrio, do desprezo, o limite da angústia, o limite da dor, da angústia, do choro e da solidão. Ele passava também pelo limite do silêncio. E eu acho interessante quando você é limitado, alguém chega para você e fala assim: não faça isto. As nossas regras são estas. As nossas leis são estas. Nosso estatuto é esse. Na nossa empresa é assim, na nossa igreja é assim, na nossa casa é assim. Existem casas em países orientais que você, quando chega, você tem que, por obrigação, tirar os sapatos dos seus pés e entrar descalço. Ali é o limite até onde você pode andar calçado, mas da porta para dentro tem que andar descalços. Então às vezes a gente não entende, nós vivemos em limites, mas queremos andar sem limites. E há um momento que às vezes nós precisamos quebrar o limite. E aquele homem, ele não se limitou aos limites que impedia ele de adorar. Você conseguiu captar essa frase? Este homem, este leproso, ele não se limitou aos limites que o limitava a adorar. E o tema desta noite é uma doença que limitava a adoração. E eu faço a primeira pergunta para você, por isso que eu pedi para que você ficasse conectado. Qual é a sua doença que está limitando você a adorar? Qual é a sua doença que está limitando você a se conectar com o Criador? Qual é o seu problema que limita você a entender aquilo que está sendo falado hoje? Qual é o seu problema que está dificultando você a se conectar com esta mensagem? O que está limitando você? O que está fazendo com que você não consiga entrar em sintonia? Porque este homem, ele era impedido pela lei de adorar a Deus. Este homem era impedido de estar junto com os seus pais, com os seus parentes, com as pessoas que ele mais amava. Limitaram ele, a lei limitou e falou assim: você não pode sair daqui deste local. Narrabassou. E as pessoas tentam nos limitar. E quando a limitação é em termos de regras do trabalho, tudo bem. Quando a limitação é em termos de regras de um quartel, tudo bem, existem regras. Quando a limitação às vezes é do momento onde você vive, tudo bem. Mas quando é dentro da igreja, que diz que você não pode adorar desse jeito, que você não pode orar desse jeito, que você não pode se vestir desse jeito, está limitando de você adorar. E isso traz uma doença dentro de nós, que vai consumindo a nós por dentro, vai retirando parte de nós, vai retirando coisas de nós, e às vezes nós não conseguimos mais nos conectar com aquelas pessoas que tínhamos conexão. E a conexão é tão importante, querido.
Abraçar é tão importante e às vezes nós não conseguimos mais abraçar. Dar um beijo em alguém é tão íntimo. Às vezes nós não conseguimos mais beijar ninguém. Quantas às vezes as mulheres se cumprimentam, se tocam, se abraçam e dá aquele beijinho no rosto. Conexão. Mas quando te limitam a dizer o que você pode fazer ou o que você não pode fazer, esse homem, a pior das limitações dele foi dizer assim: você não pode mais entrar no templo, você não pode mais ir para a igreja, você não pode mais adorar, você não pode mais sentir a presença. E ele fala assim: ei, isso não, isto não, me limite de ver os meus filhos, me limite de ver a minha esposa, me limite de ver os meus pais, me limite de ver os meus amigos, me limite de morar na minha própria casa, me limite de morar nessa cidade com a qual eu ajudei talvez a construir os muros dela, me limite a viver num leprosário no meio de pessoas que cheiram mal, me limitem, mas não me limite a adorar. E é esse cerne que eu quero falar com você. Esse homem, ele estava vivendo em um leprosário. O que é que ele comia durante o dia? Quem é que cozinhava para ele no leprosário? Quem é que levava quentinha para ele no leprosário? Quem é que levava pizza para ele lá no leprosário? Ninguém. Passava fome, necessidade. Talvez alguém mais corajoso, com o seu cavalo, passava ali e jogava um saco de pão duro, seco, talvez até mofado. Era um lugar ermo, de sujeira e mau cheiro. Um lugar onde todos eram iguais. E sabe qual é o lugar onde todos nós somos iguais? No leprosário. Aonde o pecado, o mau cheiro e a doença chamada lepra toma conta de todos. Porque a lepra, ela é contagiosa. Ela contamina. E a lepra na Bíblia, ela representa o pecado. E quando nós estamos em pecado, nós estamos em um leprosário. Quando nós estamos em pecado, nós somos todos iguais. E quando somos todos iguais, a lepra nos impede de adorar. Nesse carnaval tem muita gente indo para o leprosário. Nesse carnaval tem pessoas se afundando no pecado, se sujando cada vez mais. Mas nós decidimos nos retirarmos dos limites da cidade e nos refugiarmos em um lugar de adoração e de louvor, no lugar onde Jesus estará aqui presente, no lugar onde nós possamos nos conectarmos com o Espírito Santo. Eu acho interessante que aquele homem, ele arrumou uma estratégia para poder sair daquele leprosário. Talvez ele fez uma pergunta aos amigos: amigos, eu estou sabendo que nesta cidade, o Jesus de Nazaré, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, Ele está passando por aqui e Ele cura leproso, Ele cura enfermos, Ele faz ressuscitar mortos, Ele cura aleijados, cegos. Vamos lá adorar eles. Aí os leprosos olhou para ele e falaram assim: não, nós não podemos adorar. E ele: por que nós não podemos adorar? Nós somos leprosos, você se esqueceu? Leproso não adora.
Leproso só sofre. Leproso só chora. Leproso é só humilhado. Leproso é só desprezado. Nós já se conformamos com isso. Vivemos até fora da cidade e as pessoas que mais nós amávamos nos desprezaram. Eles não querem saber de nós. Nós fomos impedidos de sermos chamados de filhos. Nós fomos impedidos de sermos pais. Nós fomos impedidos de sermos esposas e esposos também. Não dá para sair daqui. Nós não temos força. Nós não mais acreditamos que alguém possa acreditar em nós. Nos colocaram limites. E o limite é que a gente não pode sair daqui. E o nosso tema é uma doença que limitava a adoração. Limite te impede de você caminhar. Limite te impede de você adorar. Limite impede de você ser até quem você é, de você ter identidade. Mas eu acho interessante nesse leproso que ele fala assim: essa doença não vai me impedir de adorar ao Senhor. Isso me faz apaixonar por esse leproso. Só o fato dele ter convocado todos os seus amigos para ser beneficiado daquilo que ele gostaria de fazer, e daquele que ele sabia que quem iria receber, iria recebê-lo. Esse cara já conquistou o meu coração. E quantos de nós às vezes estamos em situações difíceis, olhamos o nosso próprio eu, o nosso próprio limite, e achamos que não podemos mais influenciar ninguém, porque as próprias pessoas que estão no nosso lado, elas não acreditam na gente. E por elas não acreditar na gente, elas também não querem acreditar em Jesus. E não acreditaram em Jesus. Sai aquele leproso com uma estratégia no seu coração. E a estratégia é: eu preciso me encontrar com Ele. O limite da minha doença, o limite do leprosário, o limite da cidade e o limite que imporam contra a minha vida não vai me impedir de adorar ao Senhor. E qual é a estratégia para poder entrar na cidade? Se ele era leproso, se ele andasse no meio das pessoas, ele tinha duas oportunidades: de longe gritar que ele era leproso, ou simplesmente ele levar o azar de alguém se juntar com um monte de pedra e apedrejaram, para dizer assim: ei, você não deveria sair do seu limite. E o seu limite é o leprosário. O leprosário é o limite onde o inimigo quer colocar a minha vida e a sua vida, a minha pessoa e a sua pessoa, por causa de erros que cometemos, por causa da doença chamada lepra. A lepra representa o pecado. Quantos de nós, às vezes, quando erramos e alguém descobre que o nosso erro foi tão grave a ponto de não poder mais viver em sociedade, querem nos limitar ao leprosário. Mas existe alguém que vai passar na cidade, e eu acredito que de propósito, próximo ao leprosário, para que o cheiro do leprosário seja invadido pelo cheiro do perfume de Cristo, dizendo assim: olha, sinta o meu cheiro, siga esse cheiro, saia do seu limite e venha até a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pegue sobre... Eu quero colocar sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, ele é leve. Me dê o seu, está pesado, está doendo. Qual é a tua dor? Qual é a tua dificuldade? Qual é o seu limite? O que está te impedindo de vir até mim?
É o teu erro, é o teu pecado? Está fedendo as tuas narinas? Vem, vem. Vem do jeito que você está. Vinde a mim, pode vir. Mas eu acho interessante que talvez ele colocou uma capa, porque ele precisava passar nos portões da cidade. Talvez ele precisou se disfarçar com uma capa. Mas o que eu acho interessante é que por trás da capa tinha alguém enfaixado, todo envolvido em faixas, porque a faixa ela cobria a ferida e limitava um pouco do mau cheiro, porque a lepra, ela vai comendo a carne e a carne vai apodrecendo e o mau cheiro vai vindo por onde você passa. As moscas te acompanham. Algumas partes do teu corpo, as moscas posam e colocam bichos ali, e o bicho vai te comendo vivo. Às vezes a ponta da orelha cai, a ponta do nariz cai, o dedo cai. Eu não sei qual era o grau da lepra daquele homem. E às vezes, dependendo do grau do pecado, a gente não quer mais se aproximar mais de ninguém, nem de Cristo. Ficamos como ermo diante da sociedade. Fala assim: para mim não tem mais jeito, para minha vida não tem mais jeito, para o meu ser não tem mais jeito. E aquele homem, talvez ele ponha uma capa e fala assim: eu preciso ir até Jesus, porque eu preciso adorá-lo. E isso me faz apaixonar-se por esse leproso, só por causa dessa atitude. E talvez alguém pode ter pensado: não importa você com sua capa cobrir o seu pecado, porque quando você estiver diante de Jesus, Ele vai descobrir o seu pecado. Você pode enganar a todo mundo, mas você não vai enganar a Jesus. Para que você ir para a igreja? Não precisa você ir para a igreja. Todo mundo sabe o seu erro, todo mundo sabe o seu pecado. Você quer dar uma de bonzinho? Não, fica aqui com a gente, você é igual a gente. E esse não colocou limite. Ele falou assim: eu vou sair, nem que eu saia sobre esta capa. A capa, ela pode encobrir, mas quando você chega por onde você passa, o cheiro da lepra, ela exala o cheiro de podre. Então as pessoas sabiam que ali ia um leproso, e talvez a cruzar com um homem de bem da sociedade, todo bem vestido e cheiroso, ele de longe: ei, 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 vá pelo outro lado, porque aqui vai um leproso, aqui vai um imundo em busca de Cristo. E que bom, queridos, quando nós saímos da nossa posição, reconhecemos a nossa posição e vamos até a Cristo. E quando ele chega diante de Cristo, sabe qual é a primeira atitude dele? Ele se prostra e adora. Ele se prostra e adora. Ele se prostra e adora. Mas no momento daquela adoração, o cheiro que exalava do seu corpo, o mau cheiro da lepra, começou a invadir as narinas de quem estava presente. E todos sabiam que ali estava um leproso. E o leproso, quando olha e vê os olhares de discriminação, e fala assim: por que esse leproso está adorando? Aí ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, obrigado por ter me deixado adorar. Muito obrigado por eu ter te conhecido. Muito obrigado por estar contemplando uma beleza da tua santidade. Muito obrigado por Senhor ter permitido Deus chegar até aqui, te adorar. Eu estou extremamente satisfeito com isso, Jesus. Mas já que eu estou aqui, se tu quiseres,
tu pode me tornar limpo. E aí, queridos, depois de um adorador, a Bíblia fala que o Senhor não despreza um coração de um verdadeiro adorador. Não importa qual é a sua condição, nem o seu mau cheiro, você chegou para adorar Ele, e Ele não vai dispensar você de mãos vazias. E eu acho interessante a atitude de Jesus Cristo, quando Ele fala assim: ei, psiu, levante, pega ele pela mão e fala assim: eu quero. Chega aqui, Vinícius. Se prostra aí, Vinícius. Aí ele fala assim, se quiseres me tornar limpo. Eu quero. O seu cheiro não me incomoda. A sua lepra não me contamina. Eu sou Jesus. As tuas limitações não impediram de você vir até a mim. Narabarraçou. Eu sou o Senhor que perdoa, que cura, que purifica, que ama, que abraça, que cuida. Eu sou aquele que quebra os limites da regra. E eu te trouxe até aqui, Vinícius, para te dizer que te amo. Para dizer que você é especial, para dizer que todos podem te desprezar, mas Jesus, Ele continua te amando. E os limites que te impediram de chegar até Ele não impede dele te abraçar e dizer que tu és filho, que é amado, e que Ele vai continuar derramando da presença dEle, e que o cheiro de Cristo agora vai exalar sobre o cheiro do leproso. O cheiro de Cristo invadiu o cheiro da lepra, e aquele homem não estava mais cheirando a lepra, mas ele não sabia que estava curado. Sabe por quê? Porque a capa, ela impede de tudo, impede de você ver o que está por dentro. Aí é quando ele tira a capa e ele percebe que o dedo que um dia caiu, que ele só tinha 2 ou 3 dedos, os dedos foram restaurados. E ele toca na orelha e ele sente a ponta, a orelha não se parte mais. Não se desconecta mais os dedos. O nariz, continua o nariz. Cadê a carne cresceu aqui. Jesus, tu me curou, tu me aceitou. Aí ele agora ele se prostra de vez. Deus, me permita que eu fique aqui te adorando. Aí o Senhor: não, filho, não conta para ninguém, não precisa contar para ninguém. Vai para o sacerdote que te colocou limites, se apresenta a ele. Sabe por quê? Porque a partir desse momento ele vai te dar o veredito dizendo que tu estás curado. Se ele te der esse veredito, tu pode voltar para a tua família, tu pode voltar para o teu trabalho, tu pode ir para a sinagoga, tu pode andar livre para as ruas, tu não mais vai ser escravo, tu não vai mais precisar passar fome, nem necessidade, nem angústia. Ninguém vai te desprezar, porque eu te curei. Eu sou o Senhor da tua vida. O meu cheiro vai estar constante sobre você. Você vai exalar a rosa de Saron. Mas não conta a ninguém. Não conta a ninguém.
E aquele homem, como ele era um quebrador de regras, Jesus pediu, Arabassúria. Se o limite da regra não impediu dele chegar até Jesus, como é que o limite da cura iria impedir ele de falar sobre Jesus? Eu acho que ele falou para Jesus: Jesus, faz o seguinte, me peça tudo, menos isso. Isso eu não posso cumprir. Eu sou um quebrador de regras. Eu vou sair daqui, mas eu não vou cumprir isso. Eu vou falar para todo mundo que o Senhor me curou. Eu vou lá no leprosário e vou falar para os meus amigos que procurarem. Xarabassúria. Aqueles que não acreditaram em mim, eu vou dizer para ele que eu estou curado. Eu vou lá no leprosário agora, vai ser meu primeiro evangelismo. Depois eu vou ao sacerdote, depois eu vou à minha família. Mas eu vou lá para dizer a eles te procurar, porque o Senhor é real. Sabe por quê, Jesus? Um dia alguém falou para mim que o Senhor existia e eu acreditei. E eu preciso que as pessoas acreditem que Tu és o Filho de Deus. Não me peça para não falar nada, Jesus. Xarabaçou. E ele saiu anunciando: Jesus me curou. Ele me pediu para não falar, mas eu falo, Ele me curou. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele me curou, Ele me limpou, Ele me purificou. La barrachúria, la barrachúria. Ele me limpou, Ele fez crescer a minha orelha, está aqui. Ele fez crescer o meu nariz, Ele fez crescer os meus dedos. Ele é Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele evangelizou tanto, que não mais Jesus podia entrar na cidade. De tanta gente, Jesus me cura também. Tu curou o leproso, me cura. Tu curou o aleijado, me cura. Tu curou o cego, me cura. Jesus, deixa eu te adorar, deixa eu te adorar, deixa eu te adorar. O nosso tema é uma doença que limitava a adoração. E eu vou te perguntar: qual o problema que está te limitando a adorar a Deus nessa noite? Qual é o problema? É o que? Está faltando um nariz? Adore seu nariz. Está faltando olfato? Adore sem sentir o cheiro. Está faltando ouvir? Jesus não consegue ouvir? Adore sem ouvi-lo. Está faltando a voz, não consegue falar, não consegue confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Adore, adore, que Ele vai quebrar tudo isso, todos os paradigmas, todas as dificuldades que impedem. Mas você está com medo de ser apedrejado pelos seus amigos. O gozo que você vai sentir depois que Ele entrar dentro de você, o cheiro que você vai exalar de Cristo por onde você passar, o testemunho que você vai dar depois que você se encontrar com Ele, vai ser diferente. Você não vai mais poder ficar calados. É por isso que nós trocamos o carnaval para estar aqui adorando. Não somos perfeitos, mas estamos diante daquele que é perfeito. E falaremos sempre assim: Senhor, se quiseres, pode me curar. Dá-me o teu abraço e faz o teu cheiro se misturar com o meu. Expulsa o meu mau cheiro, põe o teu perfume sobre mim. Eu quero exalar a tua essência. E a partir daquele momento, aquele leproso não cheirava mais mal. Ele cheirava o perfume da rosa de Serão, do Cristo ressurreto, do Senhor dos Senhores, do Deus da nossa salvação. E aqui eu digo amém. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra. Arabarrachou. Ó Senhor, uma doença que me limitava a adorar,
Chegou um momento, Senhor, da minha vida que eu não queria mais ir para a igreja, Pai. Chegou um momento da minha vida que eu falei assim: Senhor, eu não quero te aceitar, porque eu vivo em tantos erros, eu cometo tantos erros, tenho tantas falhas, que eu não quero envergonhar o teu nome. E o Senhor falou para mim: filho, vinde como estás, eu sou a cura da tua alma, e eu sou o conserto dos teus erros. E desde esse dia em diante eu entreguei minha vida a ti, Senhor. E o Senhor me livrou do cativeiro da morte e do pecado, e me trouxe para a liberdade da maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, por esse dia, por esta palavra e pelos teus filhos, em o nome de Jesus. Aleluias.